A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos aos nossos canais aqui no YouTube. Hoje, dia do Senhor, bom domingo a todos, Santa Missa para todos. Se inscreva no canal, dê o like. Você que quer contribuir com esta obra de evangelização, aí está o Pix para você fazer sua doação. Deus lhes pague, Deus lhe abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão, esse evangelho é 41 versículos. Capítulo 9 de João, do versículo 1 ao versículo 41. Eu não vou ler todos os 41. Vocês que hoje vai à Santa Missa vai poder ouvir esses 41. Eu vou pegar alguns versículos para a gente citar aqui, muito importante nesse caso. É a cura de um cego de nascença que Jesus realiza e até tribunal houve para o coitado do ex-cego, né? Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, o versículo 16 diz assim, ó. Dizia algum dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Então, veja só, Jesus realizara a cura deste homem num dia de sábado. É proibido fazer o bem, sim ou não, desse Jesus em dia de sábado? Eu acho incrível que as seitas judaizantes são tão cegas, uma venda cega, que não percebe que Jesus está confrontando aqueles que guardam o sábado, que Jesus está violando o sábado. Jesus catou espigas dia de sábado para comer com os apóstolos. Jesus estava trabalhando dia de sábado. Por que os judeus decidiram acabar com Jesus? Se nós pegarmos o capítulo 5 de João, do próprio Evangelho de São João, voltando aqui, olha só, voltando 1, 2, 3 folhas, no versículo 18, diz assim, ó. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado. Jesus era quem mais violava o sábado. Era Jesus. Não é? Jesus é Deus. A lei e os profetas duraram até João Batista. Então, por causa de uma cura dia de sábado, por um bem feito em dia de sábado, é que o coitado do cego foi chamado até por tribunais para depor. Olha aqui o que diz no versículo 24, diz, ó. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Isso é pecador. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não me destes ouvidos. É uns protestantes perigosos, que você fala e parece que não entra. Por que quereis tornar a ouvir outra vez? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Olha aí. Então eles cobriram de injúrias o homem. Tu que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste homem não sabemos nem de onde ele é. Tá vendo aí? O que é que fazem hoje? Esses discípulos, veja, eles gritaram que era discípulo de Moisés. Discípulo de quem? De homem. E os discípulos de Moisés, os filhos dos discípulos de Moisés, hoje são os discípulos de Lutero. Discípulos de Lutero. E nós quem? E nós? Discípulos de Cristo. A igreja é discípulo de Cristo. O magistério é discípulo de Cristo. É fácil distinguir, de discernimento aqui das coisas, não é? Aí, vejam só, o versículo 31 diz: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores. Olha só,
mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Depois eu vou trazer um vídeo falando a esse respeito, porque existem muitas seitas. As seitas protestantes dizem, olha, sabe por que não tem? É porque não está dentro, não conhece. Diz, sabe por que Deus não realiza milagre na igreja católica? Porque eles são pecadores. É os bêbados, é os prostitutos, é isso e aquilo, né? É devassos. Quantos protestantes não já vi falando isso? Por isso que Deus não escuta católico. Aí sai mentindo nas casas com a tábua debaixo do braço, aí perverte os católicos com essas mentiras. Quando você se torna evangélico, você já não é mais pecador. Não, você não é pecador mais. Você agora é santo. Você é pecador quando você é católico. Quando você torna-se protex, você já não é mais pecador. Eles usam esse versículo para mentir isso. Mas veja, a parte B do versículo diz, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Quem é a única igreja que faz a vontade de Cristo? Una, santa, católica e apostólica. Somente. Veja que eles disseram, nós somos discípulos de Moisés, porque guardamos a palavra da lei de Moisés. Agora nós vemos um paralelo entre os discípulos de Moisés, quem verdadeiramente o são, e os discípulos de Jesus. Aqueles que são agraciados por Cristo. Aqueles que são o corpo místico do Senhor. Aí diz assim no versículo 40 e 41. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ouviram e perguntaram-lhe, também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Aí está. Se fosse cego, não tinha pecado. Mas como vocês enxergam, o vosso pecado subsiste. Pecado esse que era combater contra o próprio Deus. Que Jesus é Deus. Combatendo contra o próprio Deus. Como que eles podem colocar algo acima de Deus? E nós sabemos que o protestantismo, as falsas religiões, sempre coloca algo acima de Deus, né? O protestantismo, eles colocam um livro, um papel com a tinta, não é acima de Deus. Eu já vi protestante dizer, e pode ir no Google, dar um Google e você vai ver, né, um herege de uma seita lá de Minas Gerais, não sei o que lá, da Lagoinha, e você vai ver o herege, porque lá no livro de Jeremias, Isaías, diz assim, capítulo 15 de Jeremias, me lembrei. 15 de Jeremias. Bastava descobrir, versículo 16, bastava descobrir tuas palavras, Senhor, eu já as comia. Você vai ver o herege comendo a Bíblia, comendo mesmo, rasgando lá aquela Bíblia dele, traçando, botando para dentro, com um copo d'água do lado. Veja só que absurdo é isso. É isso que realmente Deus está mandando? Bastava descobrir tuas palavras. O que Jeremias... Vamos se colocar no contexto de Jeremias, o que era que Jeremias estava falando? Jeremias estava falando exatamente no tempo do exílio, no tempo que o povo foi exilado. Bastava descobrir tuas palavras, as palavras de conforto depois de sua libertação do fosso. Bastava descobrir tuas palavras. Você vai ver na Lamentação, capítulo 4, verso 55, ao versículo 57, que ele vai dizer, do profundo fosso clamei a voz, 53 e 57. Do profundo fosso clamei a voz, e vós unheste no dia que vos invoquei, e vos dissestes, não temas. Então as palavras do Senhor confortavam o coração do profeta em meio às tribulações. O sujeito vai rasgar a folha da Bíblia comendo, né? Comendo a folha da Bíblia. Veja o quanto são carnalistas. Jesus diz, vosso pecado permanece. Porque vocês enxergam, e por enxergar, vosso pecado permanece. Enxerga para sair nas casas mentindo. Enxerga para sair carregando mulherzinhas carregadas de pecado, como diz 2 Timóteo 3,5. Né? Passa para a minha seita agora, aceitou Jesus, já é santo, não é mais pecador. Aí diz, quando eu era pecador, quando eu era católico, né? Pecador, quando eu era católico, nunca fui. Por isso vosso pecado subsiste. Meu professor de Bíblia, Padre Luiz Toro, diz, por que protestante continua com o pecado? Porque não se confessa. Por isso vosso pecado subsiste. Jesus é claro na instituição da confissão quando diz, se vocês não perdoar, não serão perdoados.
Então o pecado que eles eram quando se dizia católico vai permanecer para sempre. Pode ir para a seita B, para a seita X, Y, para a seita que quiser. Vai morrer com aquele pecado. Não vai ser livre dele, não. Só se é livre na própria igreja de Jesus que ele fundou, com exame de consciência, 1 Coríntios 11, 27, e confissão. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não há de prosperar. Os que as confessam e as detestam, esse obtém misericórdia. A misericórdia de Deus entra na vida do pecador através do sacramento da reconciliação, da confissão, que é lavado no sangue de Jesus. Aí sim. Aí 1 de João 2, 1 e 2 diz isso. 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2. Vai dizer o seguinte: filhinhos, não peque. Mas se pecarmos, temos um intercessor, Jesus Cristo. Então veja que vai nos purificar, nos lavar no seu sangue, a confissão. Então nós temos essa graça porque temos a confissão para nos lavar. Meus irmãos, esse evangelho vocês vão ouvir hoje no Santo Culto da Missa, é um bastante longo, não é? 41 versículos. Eu não pude ler porque aqui é 10, 12 minutinhos, para a gente fazer uma pequena reflexão em alguns pontos essenciais desse evangelho. Se inscreva nos nossos canais. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.